Esta semana, a consultora legislativa Beth Veloso está conosco para falar sobre temas relacionados à tecnologia. E hoje ela fala conosco diretamente de Lisboa, capital de Portugal. Oi, Beth, tudo bem com você? Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes. Espero que o áudio esteja bem, que esteja conseguindo me ouvir bem. Está perfeito, Beth, está perfeito. Estamos ouvindo alto e claro, como se você estivesse aqui com a gente. Bom, Beth, hoje você vai falar sobre jogos de computador, né? Aproveitando o gancho da aprovação de projeto de lei de número 2796 de 2021, que trata justamente desse tema. E esse projeto foi aprovado na semana passada, não é, Beth? Exatamente, Márcio. Pensa num tema espinhoso. Esse é o tema dos games, jogos eletrônicos, jogos de fantasia. O projeto traz esses conceitos. Eu tenho uma teoria, Márcio, que na verdade não é uma teoria minha, é uma teoria do meu filho. Somente quem já jogou jogos eletrônicos tem autoridade para falar sobre o assunto. E a gente que é jornalista fala sobre tudo, né? Vou falar assim mesmo, sem autoridade, vou dar aqui os meus pitacos. Um pouquinho de pesquisa, um pouquinho de intuição. Eu acho que o mais importante, Márcio, para quem quer entender o que se passa no mundo dos jogos é experimente o seu, faça a sua experiência. Eu sempre tive vontade de jogar com o meu filho, eu de cá, eles de lá, os meus dois filhos. Eu tenho certeza que, na verdade, eles derrotarem a mãe nos jogos seria uma das experiências mais divertidas, né, dentro desse mundo dos jogos da vida deles. O que os jogos eletrônicos, na verdade, nos ensinam é, número 1, eles estão bastante associados à violência. Não consigo quantificar, mas para os pais, de um modo geral, e principalmente na idade mais tenra, é aterrorizante ver aquele tanto de sangue na tela do computador, na telinha. Para os especialistas, na verdade, eles fazem uma leitura que é um pouquinho diferente. Aquilo é um simulacro, é um termo que diz que ele simula uma realidade, mas ele está em outro plano, ele parte de um lugar, que é o lugar do imaginário, da nossa imaginação. Ou seja, não é uma linha direta, ninguém vai sair dando tiros pela rua só porque jogou um game violento, existem muito mais fatores que levam a uma conduta prática de violência. Mas atenção, a literatura confirma que há sim uma relação direta entre jogos violentos, agressividade e violência na vida real. Ou seja, uma revisão sistemática de artigos que foi feita dos anos de 2008 a 2013, 5 anos de pesquisa, levou a um resultado de que 45 artigos encontrados, 37 apontavam sim o viés entre jogos e agressividade. Pois é, Beth. Então, os jogos eles têm efetivamente um efeito psicológico importante sobre crianças e adolescentes? E eles podem impactar o resto das suas vidas? Sim, Márcio. Os videojogos, né, os games, eles também, aqueles jogos que a gente usa no console, no iPad, no celular, qualquer outro dispositivo, eles têm sim um sentido de realidade muito forte. Quem não se lembra, Márcio, do chamado jogo da baleia azul? Isso circulou nos grupos de WhatsApp, especialmente de escolas, e aterrorizou uma geração inteira escolar com a incitação dos menores ao suicídio. Os jogos estão a serviço da indústria e do capital e do sistema que está aí. Todo mundo sabe que o Pokémon Go, por exemplo, que é aquele que você sai pela cidade procurando recompensas, encontrando o que está escondido, é como uma caça ao tesouro. Ele, na verdade, foi uma ferramenta usada pelo Google para vender anúncios para os seus parceiros comerciais, vazando os dados de navegação do usuário. E a gente acaba permitindo isso quando a gente dá o ok nos termos de uso e consentimento, é só ouvir o programa que a gente já tratou desse tema. Então, eu pergunto, Márcio, se não falta transparência, ética e uma pegada mais educativa nesse mundo dos jogos, que, por sinal, pasmem, é uma indústria muito mais rica e poderosa que a indústria do cinema. Eu fiquei boba, discuti com um amigo, inclusive, da área 14, da área da consultoria, porque eu não acreditava nessa informação. O curioso, no entanto, é que o conteúdo ideológico dos jogos, ele não é tão evidente, pelo menos para os estudiosos, quanto o conteúdo da indústria cultural do cinema, que é onde Hollywood tenta impor ao mundo o American Way of Life. A gente está farto de saber disso, de acordo com aquilo que a gente pesquisa na comunicação, nos estudos do jornalismo. Falta olhar, portanto, para a questão dos jogos com mais cuidado, na minha opinião. A Shoshana Zuboff, uma teórica que é bastante
controversa no mundo. Alguns dizem que ela não tem muita cientificidade, outros afirmam que ela realmente é pioneira nos estudos dela. Ela cunhou o termo Sociedade da Vigilância, em que o Pokémon GO, justamente esse jogo, é a expressão mais perfeita dessa sociedade, das Big Techs, que as Big Techs estão cunhando junto com o Estado, que vem a ser, segundo ela, uma violação das regras democráticas, não apenas da privacidade, como do direito da individualidade, por diversas razões. Pelo Estado, pelas empresas, para quê? Para monitorar o cidadão, influenciar, manipular, moldar, basicamente impor ideias, valores e padrões de consumo. Então, é por isso, Beth, que um dos componentes dos jogos é justamente o fato deles serem viciantes? Exato, Márcio, a gente falou disso no programa passado, a gente falou da grande ruptura, né? Como que as redes sociais, os algoritmos, o funcionamento da internet tem sido moldado para trabalhar diretamente com uma neurocognição, com um sentido mais cognitivo do marketing, inclusive, né? E aí, ao mexer com as emoções, elas acabam gerando efeitos bioquímicos, hormonais, gerando dopamina, o hormônio da satisfação, e criando um outro sentido de corporeidade, que não é mais só a corporeidade física, o corpo que a gente toca, mas, nesse sentido, cria-se uma dimensão mais ampliada, também, de novo, um conceito que eu já trouxe aqui, e os jogos fazem, sim, dependendo da medida, adoecer. O que dizer, por exemplo, de um rapaz, e isso estava lá na minha pesquisa, são inúmeros casos, especialmente em países muito apegados aos jogos, que têm uma tradição muito grande, inclusive de desenvolvimento, como o Japão, e de pessoas que passam horas, dias no computador. Um rapaz que ficou 55 horas no computador sem a parada do banheirinho. Ansiedade, compulsividade, o esgotamento físico, emocional, psicológico, em todos os níveis, isso sim, pode ter um efeito desastroso. O vício, por exemplo, quando que a gente pode falar, e os especialistas acreditam que há um fenômeno de vício? Quando o jogador jogaria mais de 5 vezes ao dia, de 1 a 5 horas, durante o ano inteiro. Aí já se pode ter ali um comportamento de vício. Por isso, claro, sempre moderação. É claro que a gente está falando de um público de criança e adolescente. Há que haver algum tipo de regulação e, principalmente, sobretudo, autorregulação e uma ajuda de terceiros, um acompanhamento. Porque, em primeiro lugar, a gente sabe que a juventude está toda na internet. E esse é o ponto de encontro hoje da vida social que a gente tem. No estudo sobre conectividade jovem, a pesquisa TIC Kids Online Brasil, que traz um mapa do consumo de internet, diz que 85% da população entre 9 e 17 anos, eu falei 85%, é usuária da internet no Brasil, sobretudo no celular. Então, essa tecnologia onipresente, ela pode levar, evidentemente, ao que se chama de game disorder, existem outros nomes, esse é o nome em inglês, para uma enfermidade que já está classificada junto à Organização Mundial de Saúde como um problema global. Agora, Beth, em primeiro lugar, quais são os sintomas dessa desordem e como tratar esse problema? Dependência, né? Envolvem aspectos gerais, Márcio, desequilíbrio nos interesses, ansiedade, isolamento, comprometimento na qualidade de sono. A gente vai falar, mas isso tem tudo, isso é da vida moderna, isso é da contemporaneidade. Não necessariamente, são sintomas muito específicos e que necessariamente são agravados pelo uso intensivo dos jogos, dos games, dos desafios, especialmente das partidas compartilhadas, inclusive agora também dos jogos de azar que a gente vai falar. Não existe um conceito único sobre essa dependência tecnológica, né? As pesquisas apresentam diferentes terminologias para essa realidade. O que é fundamental nesse momento é que a Câmara acaba de aprovar o marco regulatório dos jogos no Brasil. Em primeiro lugar, jogos de azar não são permitidos no Brasil. Isso a internet, de certa forma, faz com o que chamam de loot box. Loot box, eu nem sei exatamente como, são as caixas surpresas que podem ser adquiridas em jogos eletrônicos, e isso atinge crianças que estão ali também e inconscientemente acabam clicando, enfim, usando essas caixas. Caixas de recompensa vêm sendo alvo de polêmicas, e isso o projeto proíbe. É como um sistema de apostas, seria como a gente falasse no jogo de azar, enfim, isso não pode, né? Os jogos ajudam, sem dúvida,
aumentar a plasticidade cerebral. Quer dizer, não é de todo ruim, a gente sempre tem que fazer um equilíbrio e olhar os dois lados e analisar a questão no sentido mais, como ela é, mais equilibrado. Ou seja, ela estima, sim, o desenvolvimento cognitivo, emocional, social, tem um componente social de integração entre crianças e adolescentes, que é muito forte, e, portanto, não é que simplesmente de alijar, isolar, afastar completamente as crianças dos jogos. E, como eu falei, fazer com que esse ambiente seja assistido por mães, pais, educadores, com uma filtragem de conteúdo e um propósito da tecnologia ser realmente feita de uma maneira que tenha um limite, permita um desenvolvimento neurológico da primeira infância e da adolescência. Então, de nada adianta muita atenção nos jogos, muitas habilidades, fazer coisas rápidas, né? Que é isso que o jogo propicia, foco, concentração, se as questões éticas, Márcio, e as questões de saúde são deixadas de lado, né? A gente sabe que aumentam essas, como eu já falei, essa questão da atenção, mas um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é a questão da propaganda dirigida aos menores de idade, ou seja, no momento que a gente está no jogo ou que a gente está numa rede social, o tempo todo vem uma propaganda de baixe esse jogo, baixe isso, conforme o Código de Defesa do Consumidor, não é lícito para criança e adolescente. A criança e o adolescente não podem estar expostos a qualquer tipo de propaganda indiscriminada. O marco regulatório, Márcio, ele também vai trazer mais projeção, busca trazer mais projeção da indústria dos jogos no Brasil dentro do cenário internacional. Por quê? Porque ele tenta desonerar essa indústria, tirar alguns impostos para fazer com que ela evolua, com que ela cresça, com que ela tenha mais estímulos, inclusive no desenvolvimento de software, no desenvolvimento mesmo da tecnologia em nível de inovação. E essa, na verdade, eu acredito, os jogos, eu diria que seriam a grande vocação, a grande pegada, o grande clique, né, do que a gente chamaria de uma política de educação conectada. Seria a perfeita vocação, digamos assim. Por quê? Porque imagina qual é o poder, o potencial de uma aprendizagem de forma lúdica, que é o que os jogos fazem. Quer dizer, isso é uma coisa que não tem preço. Só que, como eu disse lá em cima, o caminho mais curto, eu acredito, para conectar com a juventude e com a infância, sempre foi o caminho da ludicidade, ou seja, os jogos, exatamente isso. E aí vem aquela questão, por que, por exemplo, nós não temos no Brasil, como nós temos em países que vivem uma situação econômico-social análoga à nossa, como a Índia, né, um número muito maior de universidades, de centros técnicos em desenvolvimento de jogos de computador. Eu, por exemplo, tenho um colega da Câmara que paga uma fábula de dinheiro para que o filho faça esses cursos de desenvolvimento de games na Flórida, né? E por que nós não podemos ter o similar aqui no Brasil? Uma pesquisa mostrou que isso sim é absolutamente importante, isso sim é absolutamente possível, que ganha muito mais quem programa, ainda que seja um jogo muito básico, é como quem desenha quadrinhos, né? Ou quem se dedica a desenhos, quem programa do que quem realmente apenas joga. Além do mais, além de estimular a inteligência, obviamente esse é o mercado do trabalho do futuro, é o passaporte vitalício para o emprego. Infelizmente, com essa promessa de realidade virtual da empresa Meta, o metaverso, aquilo que vai ter todo um mundo virtual com avatares e dentro do computador, a gente de novo vê esse mundo submetido a regras de propaganda, apelo à violência barata, quem vende mais, a concentração da tecnologia, uma tecnologia proprietária, a concentração da inteligência nos países ricos, como eu acabei de falar, de Centro-Norte, a falta de estímulo para que países como Brasil, Índia, países em desenvolvimento, países periféricos, criem a sua linguagem genuína de computador, abandonando o quê? Abandonando o lugar subalterno no mercado consumidor de games, que é um mercado absolutamente bilionário, para um papel de protagonista da própria história. E entra aí um componente cultural absolutamente fundamental da gente falar a nossa própria linguagem, desenvolver a nossa própria origem. Então, a gente está falando, Márcio, de um mercado de 120 bilhões de dólares e aí para cima, né, que emprega milhares de pessoas, que gera inovação, que gera inteligência, que gera conhecimento através de mestrado, doutorado, e a gente precisa, como Brasil, como potência, unir-se aos bons.
E para terminar, então, esse comentário, Márcio, eu gostaria apenas de lembrar uma historinha que me contaram recentemente. Eu sei que essa historinha vai ficar na cabeça de muita gente e muitos dos nossos ouvintes vão se encontrar nela, porque simplesmente estava ali a criancinha de 3, 4 anos jogando, fazendo um joguinho e pum, clicou e comprou um jogo de R$ 120. E a mãe, absolutamente desesperada, exasperada e muito zangada, falou: meu filho, como você fez isso? E a criancinha, assim, muito inocente, muito sem saber o que fazer, muito intuitiva, né? E impulsiva, dizia: mãe, mamãe, mamãe, por favor, eu arrumo a caminha, mamãe, eu arrumo a caminha, mas não grita, mamãe, respira, respira, mamãe. Então, assim, é isso que acontece. A mensagem é: não salve os dados do cartão nos jogos que você passa para o seu filho, que você compra pelo seu filho, na conta do seu filho. Não coloque um cartão de crédito. Toda vez que fizer uma compra, insira os dados do cartão. Essa é uma lição, como a gente sempre fala, né? Basiquinha, que evita muita dor de cabeça. E, sobretudo, interaja com crianças de menos de 14 anos nos jogos. A gente sabe que os jogos é uma porta para um desconhecido e para o desconhecido, né? A pessoa que está do outro lado. Portanto, a supervisão atenta é muito mais divertido, vai dar uma diversão segura e que venha ao mundo dos jogos agora com essa proposta. E o Brasil tem potencial, porque nós somos um dos povos mais criativos, mais inventivos e mais divertidos do mundo. Eu que estou aqui em Portugal, só fazendo uma correção, Márcio, estou em Porto, e temos aqui no fundo a Catedral da Sé de Porto, maravilhosa, né? Então é essa mensagem que eu deixo para que a gente também chegue aqui em Portugal e na Europa e nesse primeiro mundo com a nossa pegada no mundo digital, que é um mundo do qual não tem volta.